Eu sei que você tem dificuldade para ficar nessa posição aqui. Na verdade, muitas pessoas têm dificuldade de ficar na posição de front hack. Foi por isso que eu resolvi gravar um vídeo especialmente para você, falando dos principais pontos de performance desse movimento e como você vai melhorar sua flexibilidade e sua mobilidade para evoluir nesse movimento. Então fica comigo. Fala pessoal do canal CrossFit Brasil, aqui quem fala é Alisson Steele, criador do canal. E como eu mencionei lá no início do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a posição de front hack, tá? Que é uma posição que muitas pessoas têm grande dificuldade em manter a barra nessa postura, principalmente para fazer levantamentos acima da cabeça ou entradas, como o clean. Então a gente vai falar dos principais pontos de performance dessa posição. E antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o intuito do canal é sempre trazer aí as melhores dicas e informações e conteúdos para melhorar cada vez mais os treinos de vocês e deixar cada vez mais fáceis os treinos de vocês. Então vamos para o vídeo. Pessoal, então vamos partir do princípio. O que é a posição de front hack? Se a gente for traduzir do inglês, front é frontal e hack é prateleira. Então nós vamos fazer uma prateleira com o nosso corpo utilizando essa região frontal. Essa posição de front hack ela é muito incômoda porque ela trabalha com várias articulações e musculaturas do nosso corpo. A maioria dos alunos tem muita dificuldade de manter essa posição. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo uma extensão do punho, tá? Então a gente está levando a articulação do punho para a extensão e alongando todos os flexores de punho. Nós estamos fazendo uma flexão do cotovelo, então nós temos que levar a articulação do cotovelo para uma flexão e alongar todos os extensores do cotovelo. A gente faz uma flexão da articulação do ombro, então todos os extensores do ombro têm que estar alongados e ainda a gente faz uma leve rotação externa. Então a articulação do ombro, além de estar em flexão, ela está rodada externamente, o que dificulta muito a manutenção dessa postura. E ainda assim nós estamos fazendo, para manter essa posição, uma extensão da nossa coluna torácica. Então todos os eretores da espinha também estão ativados durante a execução do movimento, o que dificulta ainda mais quando o aluno vai agachar com a barra nessa região. Então geralmente a barra fica em cima da clavícula e machuca muito, porque daí fica o contato do aço com o osso, né? Então machuca um pouco a região da clavícula. Pessoal, então agora vem comigo que eu vou passar para vocês um passo a passo de todas as articulações e musculaturas que vocês vão utilizar com alguns alongamentos e mobilidades, e fica comigo até o final do vídeo que eu também vou dar um bônus para vocês, que foi a minha virada de chave para a execução desse movimento. Então primeira coisa, vamos começar com a articulação do punho. Como eu falei para vocês, a articulação do punho ela vai estar em extensão. Então, o que é a mobilidade? A mobilidade é a capacidade da articulação e até a amplitude total dela de uma maneira saudável, sem que ocorra nenhum padrão lesivo. E o alongamento é a capacidade da musculatura se distender até uma amplitude também de movimento normal. Então, a articulação do punho vai ter que ir para um padrão de extensão. Então, a mão vai fazer uma extensão, né? A articulação do punho vai fazer uma extensão. Os flexores têm que estar alongados. Porém, na posição de front hack, o punho fica em extensão e o antebraço, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pronação, alongando toda essa musculatura. Então, os pronadores vão estar ativados para manter essa postura aqui do antebraço, essa posição, e os supinadores vão alongar. Então, o primeiro movimento que vocês vão fazer vai ser o alongamento da musculatura flexora. A gente sempre começa fazendo o alongamento e depois parte para a mobilidade. Por quê? Porque a gente vai ganhar flexibilidade na musculatura, então a articulação vai ficar mais livre para chegar na amplitude total de movimento. Então, vocês vão fazer esse giro aqui com a mão, tá? Direcionar a ponta dos dedos para as coxas de vocês. Vocês podem fazer apoiado em uma caixa ou vocês podem fazer também no chão esse movimento, tá? Vocês podem ficar de joelhos no chão, colocar a ponta dos dedos em direção ao joelho e fazer esse movimento.
Aí vocês vão direcionar o corpo de vocês para trás, para aumentar ainda mais a extensão de punho e alongar cada vez mais essa musculatura flexora. Então vocês façam aí 2 séries, ficando 20 segundos nessa posição, podem fazer umas 2 ou 3 vezes no dia e continuar fazendo isso, porque a manutenção do alongamento e o ganho da flexibilidade se dá na repetição. Então não adianta querer fazer uma sessão de alongamentos de um dia e achar que está resolvido esse problema. Na verdade não, tem que fazer todos os dias até conseguir ganhar a amplitude do movimento. Feito essa flexibilidade nos flexores do antebraço, a gente vai trabalhar a mobilidade do punho. Então lembra que eu falei que o punho tinha que ir para a extensão e a gente tinha que ativar os supinadores aqui e os pronadores? Então agora a gente vai fazer uma supinação do antebraço e levar o nosso punho para uma extensão. Tá? Então a gente desloca o corpo para frente. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando em cadeia cinética fechada. Para quem não sabe, é quando a gente coloca a parte distal do nosso membro em um ponto fixo. Então aqui, ó, minha mão está fixa, eu não consigo mexer minha mão. Então eu vou supinar o antebraço e deslocar o meu corpo para frente. Assim eu estou aumentando a amplitude de movimento para extensão. E o que eu faço? Eu vou fazer movimentos leves e suaves. Desfaço o movimento, faço de novo o movimento, desloco o meu corpo para frente. E eu vou fazer exatamente esse treino de mobilidade. Chego na amplitude final, retorno, desfaço. Supino e estendo. Retorno, desfaço. Faço aí 10 repetições, posso fazer 2 séries de 10 repetições, bem tranquilo, desse treino de mobilidade. Bom, articulação do punho trabalhado, vamos para a articulação do cotovelo. Só que o cotovelo, o padrão de flexão é um padrão mais tranquilo, então é muito difícil alguém ter uma restrição em flexão de cotovelo. Então se vocês colocarem o dedo de vocês bem na região aqui do cotovelo e fizerem uma flexão, vocês vão ver que o antebraço vai pressionar o dedo de vocês. Por quê? Porque já está chegando na amplitude total do movimento. Essa sensação mole de movimento que a gente denomina é aquela sensação em que o músculo toca com o músculo. Então a cápsula articular chegou no padrão de movimento total. Se você não consegue ter essa amplitude de movimento, você vai poder trabalhar um alongamento aqui dos extensores de cotovelo. Você vai colocar aqui o antebraço numa região confortável, né, que não lesione aqui a musculatura, e vai deslocar o peso do corpo para frente, tá? De modo a fazer o quê? A flexionar o cotovelo. Assim vai alongar o antebraço. Então, para quem tem dificuldade, pode fazer esse movimento. Se eu tivesse uma limitação para flexão de cotovelo, eu poderia deslocar o peso do meu corpo até chegar na minha limitação, segurar aqui uns 20 segundos, descansar, fazer mais uma série, cada vez forçando um pouco mais. Tranquilo? Pessoal, então agora a gente vai para a articulação do ombro. Então, o músculo que tem maior influência na articulação do ombro é o grande dorsal. Por quê? Ele faz a extensão, a adução e a rotação interna de ombro. Então, nós temos que posicionar esse músculo de uma maneira que ele seja alongado de maneira adequada. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu quero que vocês escolham algum lugar que vocês conseguem segurar, tá? Tentem segurar. Por exemplo, aqui eu estou no rack aqui do box de CrossFit. Eu vou fazer essa pegada aqui, essa pegada supinada. Por quê? Porque eu estou levando o meu ombro para uma rotação externa. Se o grande dorsal faz rotação interna, eu já estou alongando ele nesse padrão de movimento. Faço essa rotação interna, me posiciono dessa maneira aqui na frente da barra, ó. Vou fazer uma pegada por cima da minha mão. E se o grande dorsal faz a extensão do ombro, eu vou levar ele para uma flexão de ombro. Então eu vou jogando meu corpo para baixo. E eu já estou sentindo meu músculo alongar. Quando meu músculo alongou, eu ainda posso fazer o quê? Uma abdução do ombro, porque ele faz adução. Então eu vou jogar o meu quadril para o lado do meu braço. Notem, ó, que o meu ombro aqui, ó, ele vai indo para cá e a minha mão para lá. Eu estou fazendo uma abdução.
Tá? O que é a abdução? A abdução é isso aqui. Se eu fosse fazer a abdução, era isso aqui. Tá? E eu estou fazendo isso da mesma maneira que eu estava fazendo com o punho lá, em cadeia cinética fechada. Meu ponto mais distal está fixo. Então eu jogo o quadril para trás, para baixo, alonguei bem, desloco o quadril para o lado do braço. Seguro na posição 20 segundos, retorno o movimento. Executo a mesma coisa com o outro braço. Jogo o quadril para trás, sinto alongar bem a musculatura, chego na amplitude total do movimento, desloco o quadril para o lado. Seguro na posição 20 segundos, retorno o movimento. Alonguei meu grande dorsal. Para quem não tem a disposição desses materiais, pode fazer de uma outra forma. Tá? Aqui vai fazer o quê? Vai pegar um bastão, se posicionar em frente a uma caixa ou até mesmo sofá em casa, vai fazer uma pegada em V. Por quê? Porque vai estar fazendo a rotação interna do ombro. Colocar os antebraços sobre a caixa, tá? Vai fazer uma flexão da coluna torácica. Então é muito importante fazer essa flexão da coluna torácica, porque senão vai estar fazendo uma extensão da coluna torácica, que é o nosso outro trabalho de mobilidade. Mas agora a gente quer fazer o quê? Alongar o músculo dorsal. Vai fazer esse padrão em V, vai jogar a coluna torácica para uma flexão, que é essa posição em gato aqui, ó, joga a coluna torácica para trás e vai deslocando o peso do corpo para baixo, tentando manter a torácica em flexão. Chega na amplitude total do movimento, vai sentir um pouco a articulação do ombro, porém esse movimento não pode ser insuportável. Ele vai ser desconfortável. Todo alongamento para ganhar flexibilidade tem que ser desconfortável, mas não pode ser insuportável. Chega na amplitude total, segura aqui 20 segundos e retorna para a posição inicial. Então dessa maneira vocês vão estar alongando aí o músculo dorsal de vocês. Feito isso, a gente parte para quê? Para a nossa coluna torácica, que é o ponto-chave dessa manutenção da posição de front rack. E a coluna torácica ela é mais importante ainda quando a gente vai fazer um agachamento com a barra. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê disso. A maioria das pessoas até consegue fazer essa posição aqui, tá? Que é essa posição de front rack aqui, em pé. Porém, quando vai agachar, não consegue manter os cotovelos altos e não consegue ficar nessa posição aqui embaixo. E daí faz o quê? Abaixa. Não consegue estender a coluna torácica. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar a mobilidade da coluna torácica para extensão, alongar essa região frontal aqui dos abdominais e também trabalhar um pouco o fortalecimento dos eretores da coluna. Essa musculatura tem que estar forte para conseguir manter a coluna torácica em extensão. Então como que a gente vai fazer isso? Vocês vão colocar um kettlebell, quem tem essa oportunidade vai colocar um kettlebell aqui e uma anilha na alça do kettlebell, tá? Coloca a anilha aqui, vai sentar aqui na ponta da anilha e a partir daqui vai posicionar bem a região da coluna torácica nessa parte do kettlebell, que é essa região entre as escápulas, que é a região onde a gente tem a maior amplitude de flexão. Então, vai posicionar lá e com uma outra anilha acessória. Vai posicionar essa região em cima do kettlebell, tá? Posicionou a região da torácica em cima do kettlebell, baixa um pouco aqui o queixo para ficar numa postura confortável, vai pegar a anilha e vai flexionar o ombro até a amplitude máxima de movimento. Por quê? Porque quando nós flexionamos o ombro, nós estendemos automaticamente a coluna torácica. E como nós estamos ainda com um calço na nossa coluna torácica, nós conseguimos atingir uma amplitude ainda maior de movimento. E para melhorar a execução desse treino de mobilidade, vocês vão expirar o ar no final da amplitude. Por quê? Porque quando a gente expira, o relaxamento ligamentar é ainda maior. Então, como que a gente vai fazer esse treino de mobilidade? Posiciona bem a
a coluna torácica em cima do kettlebell, pega a anilha, tá? Uma anilha leve, não precisa ser muito pesada, e vai inspirar o ar, solta o ar na amplitude máxima de movimento. Então vai de novo. E retorna para a posição inicial. Vocês podem fazer aí 7 repetições, repetir isso umas 3 séries, vai dar um volume de 21 repetições, vai dar um treino muito legal e vai ser muito bom para melhorar a mobilidade da coluna torácica de vocês. Porém, Alisson, eu não tenho um kettlebell, eu não tenho uma anilha, eu não tenho esses equipamentos para me treinar a mobilidade. Como que eu vou treinar? Então vocês vão treinar assim. Vocês vão também pegar o bastão de vocês. Confesso que quando eu não tinha esses materiais, esse era o treino que eu fazia em casa, na frente do sofá. Então, eu pegava lá um cabo de vassoura, fazia essa pegada, tá? Deixando os cotovelos paralelos. Notem que agora eu não vou fazer essa pegada em V, vou fazer essa pegada aqui. E vou simplesmente jogar o meu quadril para trás, de modo, de novo, a flexionar o meu ombro e encaixar bem meu peito. Solta o ar. Olha ali para minha coluna torácica, ela está fazendo a extensão. Vou jogando o quadril para trás, a coluna torácica vai estendendo, estendendo, estendendo. Cheguei no máximo, solta o ar e retorna. E executa a mesma quantidade de repetições. Pessoal, então esse trabalho que eu passei para vocês de mobilidade e alongamento, façam ele, tá? Bem como eu passei, trabalhem a articulação do punho, alonguem os músculos do antebraço, depois vão para a articulação do cotovelo, depois vão para a articulação do ombro, alonguem o dorsal bem alongado, trabalhem a mobilidade da coluna torácica. Mas o mais importante de tudo, nós somos seres adaptáveis, ou seja, quanto mais nós nos expusermos a determinado estímulo, melhor nós ficaremos a ele. E a posição de front rack, quanto mais nós treinarmos ela, melhor nós ficaremos a ela. Então eu quero que vocês treinem ela, porém eu não quero que vocês treinem ela dessa maneira aqui, ó, que é aquela maneira em que a gente fica na frente da barra e entra. Tentem não fazer esse treino. Por quê? Porque nesse treino a gente tem que contrair a musculatura, tá? E na maioria das vezes nós não chegamos na amplitude máxima do movimento desejado. E isso se torna ineficaz no nosso treino. Então, como vocês podem treinar essa posição? Vocês vão treinar ela levando as articulações de vocês já na amplitude máxima, tá? E tentem treinar ela com a pegada cheia, não com essa pegada false grip. Por quê? Para vocês não acostumar assim. Porque principalmente nos press, que é esses levantamentos acima da cabeça, se nós utilizamos uma pegada, um false grip aqui, que a barra fica na ponta do dedo, isso deixa mais ineficaz o nosso movimento, a gente perde muita força. Então tentem treinar essa posição com a pegada cheia. Vocês vão ficar embaixo da barra, bem embaixo da barra, tá? Vocês vão agachar, vão levar a articulação do ombro de vocês para uma flexão máxima e vocês vão fazer esse treino aqui, ó. Vão ir subindo até onde vocês conseguem e vão encaixar na posição de front rack. Fica na posição 15, 20 segundos, retorna a barra para o rack aí do box que vocês treinam. Alisson, eu não consigo encostar ainda os meus deltoides na barra. Como que eu posso fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês não vão encostar. Então, vocês vão ficar embaixo da barra, vão elevar bem aqui a articulação do ombro e vão... só consigo até aqui. Mantenho aqui. Uns 20 segundos, saio fora da posição. E com o passar do tempo, vocês vão ganhando amplitude de movimento. Tranquilo, pessoal? Então esse é um excelente treino. Isso aqui tem me ajudado muito, porque eu também tenho uma certa dificuldade, porque eu acostumei a fazer a posição de front rack com o false grip. Então, eu fico na ponta do meu dedo. Só que quando eu quero fazer um press, eu tenho que ficar ajustando a barra. E além de eu perder tempo fazendo isso, eu também perco força. Então, melhor do que ficar se ajustando é fazer o quê? É já ter
a posição com a pegada cheia. Então, se eu estou com a pegada cheia e eu vou fazer um press, achei que ia bater lá em cima, eu não perco força e eu não perco tempo fazendo esse movimento. Então, esse aqui é um outro treino que vocês podem fazer. E aliado a esse treino de posição e manutenção da postura, vocês podem fazer outro treino que eu vou mostrar agora, que é com anilha. Então, vem junto. Pessoal, então esse treino como que vai funcionar? Como eu já mencionei para vocês, quando eu faço uma flexão do ombro, eu faço a extensão da coluna torácica. E, consequentemente, se eu estou numa posição funda de agachamento, eu encaixo ainda mais o meu quadril. Então, vocês vão pegar uma anilha bem leve, tá? Aqui eu estou com uma de 5 libras, bem leve. Vão se posicionar em frente à parede, na posição funda de agachamento. Quem não consegue ficar nessa posição funda de agachamento, pode colocar uns calços, tá? Uma caixa ou umas anilhas, vai ficar na posição funda de agachamento. Vou colocar aqui, só para demonstrar. Se não consegue, vai ficar nessa, vai sentar num calço, tá? Senta lá embaixo, chega bem perto da parede, pega a anilha e vai elevar o mais alto que puder, tá? Só que tenta ficar numa posição bem baixa do agachamento. Por exemplo, nessa posição aqui, eu estou bem confortável. Então não estou forçando muito a minha articulação do ombro. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa altura, para ficar mais baixo ainda. Então aqui sim, aqui eu estou baixo. Estou na minha posição mais baixa de agachamento. Aí eu vou pegar minha anilha e vou empurrar para cima. Esse treino aqui eu trabalho ainda mais uma amplitude de extensão da minha torácica e também consigo fazer uma estabilização maior da minha articulação do ombro. Então é um excelente complemento para trabalhar a posição de entrada na barra que eu mostrei para vocês e esse trabalho aqui de extensão forçada da coluna torácica. Pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Trouxe aí para vocês um tutorial completo de como melhorar o front rack, desde um trabalho de mobilidade, alongamento, posturas, posições mantidas, um trabalho mais de alongamento e estabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir. Comenta aqui embaixo se você fez esse treino de mobilidade, alongamento e trabalho de estabilidade, os resultados que você teve. Se você sabe algum outro exercício, comenta aqui também para mim saber e aprender também. E não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu estou trazendo aquele conteúdo aí que vai facilitar cada vez mais a tua vida nos treinos. Abraço!